E uma discussão muito premente em relação ao poder moderador era quem se responsabilizaria por esse ato. Porque tudo bem, você coloca o rei num poder neutro, ok. Ele não está mais diretamente ligado ao poder executivo. Então, por exemplo, ele pode demitir e nomear novos governos livremente, caso ele ache que o poder executivo está exacerbando suas funções ou não está funcionando simplesmente. Ele pode dissolver a Câmara dos Deputados, caso ele entenda que a Câmara naquele momento não está agindo para o bem público. E ele pode, por exemplo, reduzir e abrandar penas que ele considera excessiva do Poder Judiciário. Então, são formas, ele pode também nomear, no caso do Brasil, nomear senadores da lista tríplice eleita localmente em cada província. Então, ele tinha essa possibilidade de agir dentro de cada poder para equilibrá-los, digamos assim, quando ele entendesse que fosse adequado. Tudo bem, ok? Isso na teoria é legal, mas a questão é, na prática, como isso funcionaria? Porque se numa monarquia, para garantir a integridade da monarquia, o imperador e o rei têm que ser irresponsáveis no seu poder, e a gente tem que tomar cuidado com o irresponsável, não significa como a gente xinga hoje alguém, ser irresponsável, não. É o poder irresponsável, por quê? Porque para garantir a integridade da monarquia e da pessoa do imperador, portanto, não se poderia admitir que qualquer ato do imperador como poder moderador pudesse ser responsabilizado por isso. E aí recaísse sobre ele os males da política nacional, porque isso acabaria desgastando demais a monarquia e a pessoa do rei. Então o ato do imperador como moderador, ninguém se responsabilizava por ele. E ninguém acreditava, nem mesmo os liberais e muitos dos radicais acreditem nisso, ninguém considerava que o monarca deveria se responsabilizar pelos seus atos, porque não fazia sentido para eles. A pessoa do imperador numa monarquia tem que ser preservada, mas muitos liberais, e na experiência do Partido da Liga Progressista, uma discussão muito interessante foi que muita gente, os liberais principalmente, eram a favor da responsabilidade dos ministros pelo poder moderador. Então, o poder moderador toma uma decisão, o ministro se responsabilizaria pelo ato do imperador como poder moderador. Então, ele estaria aceitando e chamando para si. Não, o imperador tomou essa decisão, mas eu atesto e ela será executada graças a mim. E aí, se for, os males seriam culpa dele, né? As benesses também, mas sempre lembrando que o imperador, na ideia dele, só faria o bem público e não o mal. Isso garantiria a integridade da monarquia. O fato é que essa discussão foi muito longa, muitos conservadores, por exemplo, eram contrários a isso. O Visconde do Uruguai, por exemplo, um grande estadista sobre o qual já falamos em outro vídeo, fez um ensaio sobre o direito administrativo em que ele é a favor da irresponsabilidade e que ninguém poderia se responsabilizar, porque afinal de contas, se o ministro faz parte do poder executivo e o poder moderador é um outro poder, ter que atestar um ato do poder moderador como membro do poder executivo misturava um pouco os poderes e poderia fazer com que o moderador se submetesse ao poder executivo. Então a discussão é muito longa, mas saiba que a grande discussão era justamente a responsabilidade pelo poder moderador. Ninguém, e eu repito assim, ninguém é talvez muito radical, mas não existiam políticos relevantes ou movimentos relevantes, mesmo entre os liberais, a favor da abolição do poder moderador. Você tem a partir da década de 70 o Partido Republicano e movimentos republicanos que, obviamente, não só defendiam o fim do poder moderador, como defendiam o fim da monarquia. Então, obviamente, o poder moderador acabaria também. Mas, entre os partidos conservador, liberal e até mesmo a experiência da Liga Progressista nos anos 60, não havia pessoas sérias, digamos assim, consideradas sérias no meio político, que defendessem a abolição do poder moderador. Isso não existia. Os grandes liberais e progressistas defendiam a responsabilidade dos ministros pelo poder moderador. E alguns conservadores, como o Visconde do Uruguai, por exemplo, defendia a irresponsabilidade, né, do imperador, que na verdade foi o que imperou, né, com o poder do trocadilho. O Império terminou em 1889 sem que houvesse realmente alguém que oficialmente se responsabilizasse por esse ato. Então, no fim das contas,
a coisa foi sendo levada de uma tal maneira que o poder moderador continua irresponsável e ninguém se responsabilizou pelos seus atos.